Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos. Hoje damos início ao livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e o capítulo 1 dos Espíritos. A nossa leitura de hoje será da pergunta 76 até a 83. Antes de darmos início, convido a todos vocês a nossa prece de abertura. Vamos serenando o nosso coração, o nosso pensamento, levando os nossos sentimentos até o Mestre Jesus, agradecendo a presença dos amigos espirituais que nos auxiliam na compreensão e nesse estudo de hoje. Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade abençoada de estarmos aqui novamente reunidos e com o coração cheio de gratidão, damos graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bom, vamos lá? Pergunta 76. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nota: o vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Os espíritos são seres distintos. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? Meu Deus, são sua obra absolutamente, como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Pergunta 78. Os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas, quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí está o mistério. Pergunta 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se a dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Pergunta número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Pergunta número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os cria como
a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Pergunta número 82. É exato dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. E a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. E é tão éterea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e os seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Pergunta 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é a sua individualidade. Tem um termo, e se, num tempo dado mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Existem coisas que não compreendereis, porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dissemos que a existência do espírito não tem fim, é tudo o que podemos dizer por enquanto. Muito bom, né? Nessas questões aqui apresentadas, vemos, né, explicações para a origem do espírito, que da mesma forma que o corpo físico tem origem, né, tem a sua origem determinada, o espírito também. A carne vai proceder da carne, o espírito do espírito, né? E aqui outras perguntas bem interessantes em relação a se os espíritos foram criados simultaneamente, né, com Deus, como se Deus fosse criado por alguém e os espíritos também. E não porque senão nós não seríamos criações de Deus, né? Se tivéssemos sido criados simultaneamente a Ele, não seríamos criações dele, seríamos criações de algo mais, né? Algo que estivesse acima de Deus. E não há. Quando se deu o início de tudo, da onde surgiu Deus, como, não temos essa informação. E não sei dizer se um dia teremos. Não sei dizer se o nosso conhecimento ele vai se expandir até um ponto que nós consigamos ter compreensão total do que é Deus. Dizem que nós somos deuses, né? Que somos capazes de criar e evoluímos constantemente. Então, nas nossas próximas encarnações e com o estudo frequente como nós fazemos hoje nesta encarnação, com certeza vamos compreender muito mais do que compreendemos hoje. A nossa compreensão ainda é muito limitada.
visto que nós estamos ainda reencarnando num planeta de provas e expiações. Os nossos espíritos são ainda jovens, né? E não está apto a compreender determinadas situações. Por exemplo, quando fala que não se tem como explicar quando os espíritos começaram a ser criados, né? Nós ainda não temos capacidade intelectual para compreender certas coisas. E aí são colocados os famosos mistérios de Deus, né? Talvez em algum momento tenhamos a evolução necessária para compreender todos esses mistérios. Mas acredito que ainda demora um pouquinho. Ainda estamos na infância espiritual, né? Se considerarmos que nossos espíritos são eternos, mas que eles tiveram início aqui no planeta Terra, junto com este planeta, nós estamos ainda na nossa infância espiritual. Temos um longo caminho pela frente, um longo caminho para percorrer e muita coisa para aprender, para compreender, né? Mas aqui é muito importante nesses trechos que vem esclarecendo para a gente da individualidade do espírito que provém, né? Que vem do princípio inteligente, da individualidade do corpo que provém do princípio material. E em relação a quando e como, nós ainda não estamos aptos, não estamos preparados para essas informações, não temos compreensão. Como bem é colocado aqui, é como certas coisas que nós não conseguimos explicar para os nossos filhos que ainda são crianças. Ele não tem capacidade para compreender certas coisas. É como explicar a lei da gravidade para uma criança de 3 anos. Ele não vai entender. Ou os fenômenos da natureza. Se muitos de nós ainda não compreendemos tantas coisas que temos no nosso planeta, né? Quem dirá temas tão complexos como esse, né? Da onde provém cada espírito, em que momento foi criado, por quem, como e quando deu início. Só o fato de pararmos para analisar que Deus é eterno, que não conseguimos nem mesmo determinar há quanto tempo o que nós entendemos como mundo vem sendo criado. O nosso planeta Terra, nós temos uma estimativa, mas sabemos que existem outros sistemas solares, outras galáxias. E elas, quando começaram? Se hoje já existe aí uma definição de uma escala de evolução dos mundos, significa que nós temos aí mundos já na perfeição. Imagina, se eles já chegaram até lá, há quanto tempo eles já estão nessa caminhada. Se nós já estamos há muito tempo e ainda fazemos parte da infância espiritual do nosso planeta, imagina quem já habita um planeta perfeito, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele já atingiu um ponto de evolução que não tem nem como comparar a nossa com a dele, né? Ele chegou ao ponto crístico de evolução. Tanto é que ele foi um dos arquitetos do nosso planeta. Olha que coisa incrível. Agora, imaginem vocês há quanto tempo Jesus foi criado. O seu espírito, em que momento se deu início à sua jornada para ele estar no ponto em que ele está hoje. E vejam o quanto nós ainda somos pequeninos se comparados a ele. E que existem outros como ele e mais evoluídos que ele, né? Interessantíssimo pensarmos nessas coisas, nessas questões, e é uma reflexão que devemos levar, né? E pensar sobre
Tem muitas questões aqui que vão nos fazer refletir. O quanto nós sabemos pouco ainda, né? O quão pouco nós sabemos e o quanto nós ainda temos para aprender. Mas damos o primeiro passo, né? Estamos aqui, nos reunimos, trocamos informações, trocamos opiniões. Isso é o mais importante. Agradeço a todos pela oportunidade. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.